Que os olhos do seu coração sejam inundados por luz, a ponto de você conseguir enxergar com clareza o futuro para o qual Deus o chamou. Não um futuro vago ou incerto, mas um destino carregado de propósito, autoridade e esperança. Efésios 1:18-23 revela algo profundo. Deus se considera enriquecido porque nós, que pertencemos a Cristo, fomos dados a Ele. Imagine isso. O Criador do universo olhando para você e dizendo: você faz parte da minha herança. Agora visualize o poder que sustenta essa verdade. Não é um poder simbólico, emocional ou abstrato. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o colocou à direita de Deus, no lugar de honra suprema nos céus. Um poder que está infinitamente acima de qualquer governo, sistema, autoridade, líder, rei ou força que exista neste mundo ou no mundo que há de vir. Não existe nome, título ou domínio que se compare ao nome de Jesus. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o estabeleceu como cabeça suprema da igreja. E essa igreja não é um prédio, não é uma instituição fria. Somos nós, somos o corpo de Cristo. E esse corpo é preenchido pelo próprio Cristo. Isso muda tudo, porque se Ele vive em você, então a fonte de poder, autoridade e vida eterna habita dentro de você. Pare por um instante e deixe essa verdade penetrar profundamente. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Sim, o mundo está em crise. Sim, existem guerras visíveis e invisíveis. Sim, há pressões emocionais, espirituais e financeiras. A dor é real, a aflição é real, a batalha espiritual é real. A vida, com todas as suas exigências, desafios e incertezas, é real. Mas existe algo igualmente real e infinitamente superior, o poder de Deus que opera dentro de você. Mesmo quando você se sente pressionado por todos os lados, você não é esmagado. Mesmo quando o desânimo tenta roubar suas forças, você não é destruído. Mesmo quando a confusão tenta tomar conta da sua mente, você não foi lançado no desespero. Existe uma sustentação invisível te mantendo de pé. Existe uma força sobrenatural impedindo que você caia. Imagine alguém cercado por tempestades, mas sustentado por uma rocha que não se move. É exatamente essa a sua posição espiritual. O mundo pode balançar, as circunstâncias podem gritar, as notícias podem assustar, mas você está firmado em algo que não pode ser abalado. Cristo reina, Cristo governa, Cristo venceu e Ele vive em você. Essa revelação não é apenas para te confortar, é para te posicionar, para te lembrar quem você é, onde você está e a quem você pertence. Você não vive à mercê do caos, você vive debaixo de uma autoridade maior. Você não é definido pelas lutas que enfrenta, mas pelo poder que habita em você. Quando essa verdade se torna viva no seu coração, algo muda. O medo perde força, a ansiedade diminui, a fé se levanta. Você passa a andar com consciência espiritual, sabendo que, independentemente do que aconteça ao redor, existe um poder operando dentro de você que já venceu o mundo. E essa é a realidade que Deus quer que você veja. Não com os olhos naturais, mas com os olhos iluminados do coração. Independentemente de quão ruim, confusa ou aparentemente sem saída a sua situação pareça, existe uma verdade que você precisa guardar profundamente no coração. Você não foi abandonado. Você não está sozinho. Você não foi esquecido por Deus. A palavra declara em 1 João 4,4: Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Pense nisso com atenção. Aquele que habita em você não é uma força comum, não é uma energia abstrata. É Jesus Cristo, vivo, presente e poderoso. Ele é infinitamente mais forte do que qualquer mal que tente se levantar contra você.
Agora imagine o impacto dessa verdade quando ela deixa de ser apenas um versículo conhecido e passa a ser uma convicção viva dentro de você. Quando você realmente crê que Jesus, o Senhor da sua vida, é maior do que qualquer ataque, qualquer ameaça ou qualquer cenário que este mundo possa apresentar, algo muda por completo dentro de você. A confiança nasce. A firmeza se estabelece. O medo perde espaço. Você começa a entrar nas batalhas da vida com outra postura. Mesmo quando é atacado, você não entra em pânico. Mesmo quando surgem pressões, você não se desespera. Sua fé não vacila porque ela não está baseada nas circunstâncias, mas na certeza de quem habita dentro de você. Quando essa verdade está enraizada no seu coração, você não hesita em clamar pelo nome de Jesus. E ao clamar, você encontra socorro, você encontra direção, você encontra vitória. Onde Jesus está envolvido, a derrota não tem a palavra final. A vitória é certa. Sim, o inimigo pode tentar atacar, pode planejar, pode acusar, pode tentar enfraquecer sua mente. Mas existe algo que ele jamais poderá tirar de você. A esperança que você tem em Jesus Cristo. Ele não pode arrancar sua fé. Ele não pode apagar a verdade que Deus já plantou dentro de você. Enquanto houver fé, o impossível não se sustenta. Jesus deixou isso claro em Mateus 21:21, na versão amplificada, quando afirmou que, se você tiver fé genuína, confiança pessoal e não permitir que a dúvida divida o seu coração, você será capaz de falar até mesmo a um monte, ordenando que ele seja removido, e isso acontecerá conforme a vontade de Deus. Imagine essa cena. Uma montanha diante de você, imponente, intimidante, aparentemente intransponível. E ainda assim, ela se move diante da fé. Se você confia em Jesus, se deposita sua esperança nele, você não será esmagado pelo inimigo. Você não será conduzido ao desespero. Você não será destruído nem quebrado pelo mal. Não porque você é forte em si mesmo, mas porque sua força vem daquele que vive em você. Quando você caminha com a convicção de que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, você passa a viver um nível de vitória que vai além do comum. Uma vitória que não depende das circunstâncias externas. Uma vitória que permanece mesmo em meio às lutas. É uma fé que sustenta, uma fé que levanta, uma fé que mantém você de pé quando tudo ao redor tenta te derrubar. É assim que vive quem entende essa verdade. É assim que vive quem sabe quem habita dentro de si. Entregue agora diante de Deus aquilo que você não consegue controlar. Visualize suas mãos se abrindo, uma a uma, soltando pesos invisíveis que você carregou por tempo demais. Existem batalhas que nunca foram feitas para você lutar sozinho, porque o próprio Deus é quem luta por você. A palavra revela com clareza em Efésios 6:12 que a nossa guerra não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue. O confronto real acontece em uma dimensão espiritual, contra principados, potestades e forças espirituais do mal que atuam nas regiões invisíveis. Isso muda completamente a forma como enxergamos os conflitos da vida. Você não está enfrentando apenas situações difíceis. Você está em um campo de batalha espiritual. E nesse tipo de guerra, estratégias humanas não são suficientes. Argumentos, força de vontade ou tentativas de controle não resolvem. O que vence essa batalha é a oração. O que rompe cadeias invisíveis é clamar pelo nome do Senhor. Ore. Ore porque você precisa de força para derrubar fortalezas que tentam se levantar contra sua mente, sua fé e sua família. Ore porque você precisa da proteção de Deus contra forças malignas que muitas vezes se manifestam através de ciclos familiares, padrões antigos e ataques sutis deste mundo. Ore porque sem a graça de Deus, ninguém permanece de pé.
Alguns precisam da graça de Deus para vencer inseguranças profundas, aquelas que ninguém vê, mas que corroem por dentro. Outros precisam desesperadamente que a mão do Senhor toque suas famílias, restaure relacionamentos quebrados, cure palavras que feriram e reconstrua lares que parecem irreparáveis. É por isso que o povo de Deus ora. É por isso que você precisa orar. Seja firme, seja resiliente. Entenda que o tamanho da sua oração precisa corresponder ao tamanho da sua oposição. E a oposição é real. Existe um inimigo espiritual que tenta enfraquecer sua fé, roubar sua paz e silenciar sua confiança em Deus. Mas ele não prevalece quando você se coloca diante do Senhor. Agora, imagine-se diante do Pai Celestial. Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça e pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Diante de cada inimigo que se levanta contra nós, decidimos dar um passo atrás e permitir que o Senhor dê um passo à frente. Diante de toda a oposição, descansamos na tua palavra, que declara em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vocês, apenas acalmem-se. Ensina-nos a permanecer em silêncio quando a adversidade tenta nos intimidar. Ensina-nos a confiar quando somos ameaçados. Senhor Jesus, luta por nós. Defende-nos. Contende em nosso favor. Reconhecemos que não somos capazes de vencer sozinhos, mas sabemos que estamos seguros sob o teu cuidado. Fortalece agora a nossa fé por meio do Espírito Santo. Que ele nos lembre, nos dias em que os problemas parecem nos sufocar, que temos um amigo fiel em Jesus. Quando as pressões aumentam, quando precisamos de alívio, quando a paz parece distante, aproxima-te do nosso coração e lembra-nos que temos um defensor poderoso. Em Jesus existe abrigo, em Jesus existe socorro, em Jesus existe vitória. E enquanto você entrega o controle a Deus, algo começa a mudar. O peso diminui, a ansiedade perde força, a confiança retorna. Porque quando Deus luta por você, nenhuma força contrária é capaz de resistir. Eu sei, Senhor, que esta vida carrega desafios reais, provas intensas e tribulações que muitas vezes parecem grandes demais para suportar. Ainda assim, decido agora fixar meus olhos em Ti. Minha fé permanece firmada em Ti. Minha esperança encontra morada somente em Ti, e há descanso no meu coração ao saber que sirvo a um Deus todo-poderoso, um Pai que cuida de mim em cada detalhe. A Tua palavra declara em Romanos 8:35 que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Nada. Absolutamente nada é capaz de romper o amor que me envolve. Não existe força, circunstância ou ataque que seja maior do que o teu amor por mim. E por isso, eu te agradeço. Eu declaro com convicção, Romanos 8:38-39, estou plenamente convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Esse amor é firme, constante e eterno. Muitas vezes, Senhor, meus olhos naturais enxergam apenas montanhas intransponíveis, gigantes de impossibilidades e cenários que parecem não ter saída. Mas agora eu oro para que os meus olhos espirituais sejam abertos. Abre meus olhos espirituais para que eu veja os anjos que acampam ao meu redor, para que eu perceba o favor e a graça que o Senhor já liberou sobre a minha vida, mesmo quando eu não consigo enxergar. Enche-me agora, Espírito Santo, com ousadia e coragem. Lembra-me de que eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Não recebi um espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Minha mente não está destinada à confusão, mas à paz que vem do céu.
Ajuda-me a compreender que o verdadeiro caminho da justiça, revelado por Jesus em Mateus 16, 24, 25, exige entrega total. Negar a mim mesmo, tomar minha cruz e seguir a Cristo não é perda, é ganho eterno. É abandonar interesses egoístas para viver um propósito maior. É aceitar que seguir Jesus significa permanecer fiel mesmo quando o caminho é estreito. Dá-me um coração comprometido contigo, Senhor, e uma mente alinhada com a tua vontade. Sou grato porque sirvo a um Deus vivo que não apenas vê meus fardos, mas os carrega comigo. Um Deus que concede descanso à alma cansada. Nada é grande demais para ti. Tu ainda moves montanhas, derrubas muralhas, abres mares e fechas a boca de leões. Não existe problema fora do teu controle. Não existe causa perdida diante do teu poder. Por isso, eu me levanto todos os dias para lutar com louvor. Entrego a ti todo o peso que tenta me oprimir. Toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação que tenta roubar minha paz. Tu és o Deus do impossível. Não há desafio grande demais, nem situação complicada demais, nem dor profunda demais que o Senhor não possa transformar. Jeremias 32, 26, 27 ecoa como uma verdade viva. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa difícil demais para mim? A resposta é clara: não existe. Nada está além do teu alcance. Nada foge do teu domínio. Quando sou fraco, é aí que a tua força se manifesta. Quando me sinto frágil, a tua graça se mostra suficiente. Por isso, me agarro à promessa de Hebreus 6, 18, 19. Tenho uma esperança firme e segura, como uma âncora para a minha alma. Essa esperança me sustenta em meio às tempestades e me conduz à tua presença. Jesus, tu és a âncora da minha alma. Dá-me um coração humilde, que te exalte acima de tudo. Que haja menos de mim e mais de ti. Usa minha vida somente se for para a tua glória, somente se for para o teu louvor. Que a tua presença me acompanhe todos os dias, guardando meus passos, indo adiante de mim, preparando o caminho que ainda não consigo ver. Ainda que eu não saiba o que o amanhã reserva, confio que o Senhor já está lá, dando-me graça, força e vitória para enfrentar tudo o que vier. A tua palavra em Efésios 1, 18, 23 revela que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos opera em nós. Um poder que está acima de todo governo, autoridade e domínio. Tudo foi colocado debaixo dos pés de Jesus e Ele é o cabeça da igreja. E nós somos o seu corpo, cheios da sua vida e da sua glória. Por isso, declaro com fé, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Com fé verdadeira, confiança total e coração firme em Cristo, nenhuma montanha permanece de pé. Nenhuma batalha é perdida, nenhuma promessa falha. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ninguém. Nada. Jamais. Essa é a verdade que me sustenta. Essa é a fé que me mantém de pé. Essa é a esperança que me conduz à vitória.